a mulher pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Quando eu olho esses versículos, o que é que eu consigo enxergar? Expectativa, realidade e planejamento. As multidões seguiam a Jesus. E muitas pessoas, a princípio, achavam que elas seriam capazes de ser discípulos de Jesus. Na verdade, nós somos capacitados por Deus, mas não estamos dispostos a fazer o necessário. Então, quando eu olho qual era a expectativa dessas multidões, se tornarem seguidores de Jesus. Mas qual era a realidade delas? Querer não é poder, entendeu? Não bastava querer ser seguidor de Jesus. Eu precisava abrir mão de muitas coisas. Ou seja, a expectativa e a realidade geram o planejamento. E para isso eu preciso calcular o preço que eu devo pagar pela construção dos meus sonhos. Então, quando eu penso em tudo que eu quero construir na minha vida, com certeza é um futuro lindo. Mas eu preciso alinhar a minha realidade. E eu preciso entender o que eu preciso fazer para alcançar essa expectativa. E por isso eu gero um planejamento de como eu lançarei cada semente rumo à construção, à realização desse sonho. Em todas as áreas precisamos saber onde queremos chegar. Não é possível caminhar sem direção. Se você não tem um alvo, você vai jogar, vai lançar sementes aleatórias e você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso nós precisamos sonhar. O Senhor sonha por nós. Nós precisamos diariamente alinhar os nossos sonhos aos sonhos de Deus. E isso nos leva à segunda verdade que eu quero dividir com vocês. O resultado esperado depende da seleção das sementes. Feche seus olhos, todas vocês. Comece a imaginar como você gostaria que fosse a sua vida daqui a 5 anos. Agora abre os seus olhos. E aí cada um na sua própria reflexão. Responda para si mesma o que você tem feito para que esses sonhos se tornem realidade. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8 está escrito: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu nunca fiz isso no culto, e quando eu comecei a fazer a palavra, eu estava até animada, porque é a primeira vez que eu vou fazer. Repita comigo: eu colho o que eu planto. Isso é certo, para mim e para você. E aí eu quero começar a te falar um pouco de um testemunho pessoal. Talvez vocês já tenham escutado algumas partes do meu testemunho e, enfim, de tudo que o Senhor já fez na minha vida. E eu até falei: Senhor, a gente vai falar desse assunto de novo. E Ele falou: porque foram anos, então a gente tem muita coisa para contar. E várias coisas novas que Ele me traz à memória. Como vocês sabem, há alguns anos, eu e o meu marido nos distanciamos. E ele passou por um momento de esfriamento espiritual. E muitas coisas aconteceram nesse tempo. Inclusive o amor que ele sentia por mim esfriou. E eu sentia isso com profunda dor, porque eu nunca tinha imaginado que aquilo poderia acontecer dentro da minha casa. Eu achava que, como eu tinha casado dentro de um propósito com Deus, como eu tinha de repente seguido protocolos, como eu tinha orado, tinha buscado, enfim, fazer tudo nos conformes, eu não deveria colher aquilo. Porque eu cheguei a questionar até isso que eu estou falando para vocês hoje. Eu dizia: Senhor, eu plantei amor, então eu deveria colher amor. Acontece que há outras áreas na minha vida
que precisam ser tratadas e cuidadas por Deus. E eu era só uma menina. E Deus queria me levar a outros níveis de intimidade com Ele. Então eu precisava também ser experimentada por Deus para testemunhar do amor e do poder dEle. O fato é que quando o Alexandre começou a se tornar mais frio, ele já não me dava a mesma atenção. E o que eu mais pedia para Deus era o olhar do meu marido. O que eu mais pedia para Deus era a restauração do sentimento que um dia o meu marido teve por mim. Eu dizia: Senhor, eu só quero o amor do meu marido. Mas eu precisava entender outras coisas que deveriam acontecer no caminho. Inclusive, que Deus precisava estar antes do meu marido, antes dos meus filhos, antes da minha família. Deus precisava ser o centro da minha vida. E eu precisava ser tocada e transformada com Ele. E algo que eu percebi em meio a esse processo que eu quero dividir com vocês é que muitas vezes a intenção do nosso coração é boa. Se eu quero que o meu marido me olhe, se eu quero que o meu marido me ame, e ele é meu marido, ele é um só comigo, eu quero algo bom? Lógico que eu quero algo bom. Que mulher não quer ser amada, enxergada pelo seu marido? Mas às vezes, como ser humano, eu posso almejar algo bom e lançar as sementes erradas. Por quê? Porque os sentimentos que nos norteiam, os sentimentos que tomam conta dos nossos corações, fazem com que muitas vezes nós tomemos atitudes erradas. Então a gente começa a confundir o amor e passa a pensar que ele é um merecimento. Eu lembro um dia que eu fui levar meu filho ao pediatra e o pediatra me explicou sobre isso. O Alexis ficava chorando, o Alexis ficava, enfim, fazendo umas tolices. E aí ele disse para mim: fica quieta, fica parada. Aí eu falei: o que foi? Ele disse assim: sem plateia não tem circo. E aí aquilo foi muito importante para mim, porque ele disse: quando uma criança quer a atenção dos pais e os pais não olham para ela, ela quer a atenção boa e ela quer a atenção ruim, mas ela quer ser enxergada. Então a trajetória que muitas vezes em muitas áreas das nossas vidas nós passamos de sofrimento, nos leva a ter atitudes erradas para conseguir o alvo certo. Então quanto mais eu enxergava que o Alexandre saía para trabalhar e não me dava bom dia, eu acordava, olhava para a cara dele sério e ia para o banheiro. E eu não dava bom dia também. E aí eu ia orar e Deus, tipo, pelo amor de Deus, toca o coração do meu marido, toda trabalhada no carão, dentro de casa. Mas eu ia pedir para Deus, para Ele tocar o coração daquele homem e transformar. E quando ele me dizia alguma coisa que eu não gostava, eu já buscava devolver, eu já respondia num nível que eu acho que não faz nem parte de mim. Porque eu já estava me tornando, eu acho que uma cavala, só porque eu queria o meu marido. Mas o meu senso de justiça não me deixava passar por certas coisas. E isso me fazia criar cada vez um distanciamento maior entre mim e ele. De forma que em certo momento nós começamos a não nos entender em 95% dos nossos diálogos. E eu comecei a dentro de casa falar sobre o fim. Então eu orava pela madrugada, eu pedia as coisas para Deus, mas ao mesmo tempo eu entrei num conflito com Deus, porque eu queria o coração do meu marido, mas eu também pedia para Deus tirar o meu marido do meu coração, porque o meu senso de justiça é que ele tinha que voltar para sofrer, tinha que voltar para passar o que eu passei, né? Tinha que saber como era querer ser enxergado e não ser enxergado. Só que Deus age por meio de instrumentos completamente diferentes dos nossos. Eu pedia conselhos às vezes para pessoas que me aconselhavam a desistir, mas eu tive amigas que se dobraram de joelhos e guerrearam junto comigo. Elas estão aqui e elas fazem parte da construção do nosso testemunho. E um certo dia o Senhor começou a me incomodar, porque eu agia de uma forma que vocês não me conhecem e eu não me reconhecia. Pelo amor dele ter esfriado, eu lembro especificamente de uma briga que nós tivemos, que era perto desse período de carnaval, e ele falou alguma coisa assim sobre nós, tipo sobre esfriamento, né, de relacionamento.
E se eu sou mulher e você é mulher, uma coisa que você vai entender aqui é que a pessoa fala isso, a gente já se sente rejeitada. A pessoa fala isso, a gente já acha que ninguém mais vai querer a gente, que a gente vai morrer só, vai virar mendigo, vai fazer sei lá o quê. Enfim, mulher gosta de dramatizar. Eu gosto. Nem toda, porque eu tive mulheres fortes que me diziam, para de mimimi, te levanta que não é assim. Mas eu tenho esse mimimi dentro de mim, então tudo eu achava que era o fim do mundo. E para eu me sentir menos pior, eu respondia, né, de uma forma assim, que depois eu dizia, o que eu vou dizer para Deus? Eu lembro um dia que ele me falou uma coisa que eu não gostei, fui atingida por esse sentimento de rejeição. E eu disse para ele, tu achas que ninguém vai me querer? Me joga num bloquinho e fica olhando de longe. Vocês acham que ele ficou com medo? Ele olhou e falou assim, tá bom, eu vou contar para o pastor Lorival que você disse para eu te jogar no bloquinho. Aí eu falei, mas o pastor vai entender o que eu quero dizer, porque eu vou explicar para ele o que está dentro do meu coração. Eu só quero que você veja que outros homens vão me olhar. Eu só quero que você veja que eu não sou uma mulher feia. Enfim, de tudo. A gente dramatiza, e mulher quando dramatiza perde os limites, né? E aí eu começava a orar e eu dizia, Senhor, pelo amor de Deus, não é possível que esse homem seja tão lindo quanto eu acho, Senhor. Eu acho que só eu achei ele lindo. Enfim, e eu já tinha feito todos os tipos de oração, até que o Senhor me deu um pá, te aquieta. E falou, não é assim, porque no meu reino não é por merecimento. E eu lembro que eu estava no shopping nesse dia, eu falei, é verdade, Senhor, eu vou começar a entender as armas certas, porque na verdade eu já entendia, eu já sabia, mas esse senso de justiça é algo que Deus tem que tirar de dentro do nosso coração, porque Ele tem destruído várias áreas das nossas vidas. Toda vez que você tenta aconselhar uma mulher de uma forma que está direcionada, alinhada com o entendimento de Deus, ela prontamente já te responde, mas você sabe o que aconteceu? Você sabe o que eu estou passando? Por quê? Porque a gente quer ter razão. A gente só quer que alguém olhe para a gente e diga, ei, eu te entendo, eu estou aqui, eu estou contigo. E no final a gente quer alguém que apoie até para fazer o mal, porque eu só queria que alguém olhasse para mim e dissesse, não, tu é linda, esse menino não sabe o que está perdendo, esse menino, eu queria coisas assim que hoje eu olho e falo, Deus, quão boba eu fui quando eu me perdi em meio aos meus sentimentos. E nesse dia eu estava no shopping e o Senhor me falou sobre esse livro, O Poder da Esposa que Ora. E eu falei, eu já te busquei de várias formas. Eu já te pedi com maturidade, sem maturidade, com jeitinho, sem jeitinho, com choro, com alegria, de cabeça para baixo, ajoelhada, de todo jeito eu já tinha pedido para Deus. E esse homem não me olhava. Cada vez ele estava mais distante, porque eu pedia para Deus e fazia cavalice para ele. Então eu comecei o meu propósito de leitura desse livro. E hoje eu trouxe exatamente algo especial que transformou a forma como eu passei a orar, como eu passei a semear e como eu passei a viver a minha vida daquele dia para cá. Está na página 21. É algo que vai doer no seu coração, porque eu conversei com Deus sobre isso. Mas, espera aí. E eu também preciso de oração, porque eu queria o quê? Eu queria que ele voltasse para casa e ficasse 24 horas orando por mim. Eu queria acordar pela madrugada e esse menino com a mão na minha cabeça. Eu achava tanta coisa, gente, que no final eu acho que eu já não queria mais nem o meu marido. Eu só queria, sei lá, que ele passasse tudo que eu passei, sentisse tudo que eu senti. Eu só queria vingança, entendeu? Quantas já se sentiram dominadas por esse sentimento que não tem nada a ver com o projeto de Deus para a nossa vida? E aí, essa mulher abençoada começa a dizer: é natural entrar nesta maravilhosa aventura de oração, imaginando se o seu marido vai orar um dia por você da mesma maneira que está orando por ele. Embora isso fosse certamente o máximo, e era o alvo no caso,
não o tenha como garantido. Orar por seu marido será um ato de amor e sacrifício generoso e incondicional da sua parte. Você deve estar disposta a assumir este compromisso, sabendo que é muito possível e até bastante provável que ele jamais venha a orar por você do mesmo modo. E quando eu li isso, eu entrei em crise, porque eu falei, aí não é justo, Deus. Aí não é justo, aí também não quero. E o Senhor me impulsionou e me mostrou que esse é o meu papel dentro da minha casa. E o Senhor me mostrou que eu sempre vou ser a intercessora da minha família, dos meus filhos. E o Senhor me mostrou que sou eu que vou levantar pelas madrugadas e declarar que os meus filhos serão profetas das nações. Sou eu que vou levantar pelas madrugadas para declarar que os projetos de Deus vão se cumprir na vida daquele homem que está lá em cima. E a partir do momento que eu aprendi que eu deveria estar debaixo da submissão de Deus, Ele começou a transformar tudo ao nosso redor. E aquele homem que antes, quando me ouvia falar da palavra de Deus e dizia, tu é muito radical, hoje estava mandando para a lista dele de contatos o nosso convite do culto de mulheres. E hoje está ali, trabalhando com a gente. A intenção do meu coração era boa, mas a semente não. Então eu entendi que a renovação da mente possibilita a seleção das boas sementes, pois quando estamos feridas, acabamos por semear na carne. Compreender a essência de Cristo nos revela que o amor não é um sentimento, mas é uma renúncia. O Senhor nos amou primeiro. Todos os dias você rejeita o Senhor. Todos os dias eu rejeito ao Senhor. Quantas oportunidades nós tivemos de estar na presença do Senhor, mas nos colocamos em alguma oportunidade do mundo. Mas Ele não age como nós. Ele nos amou primeiro. Por isso Ele entregou a vida dEle por mim e por você, para que nós sejamos salvas. E quando eu passo a entender que esse amor é suficiente para curar o meu coração, que esse amor é tudo que eu preciso, eu passo a viver debaixo da essência de Deus. E já não me importa mais o meu senso de justiça. Ao contrário, hoje eu oro pelas pessoas que me fizeram mal. Já não me importa mais se esse homem me achava bonita, se esse homem me achava gorda, se ele me achava magra. Eu digo todos os dias para ele, olha gente, eu não sei vocês, mas várias mulheres que foram ver aquele filme do Top Gun, disseram que o Tom Cruise está lindo. E eu digo para o meu marido, eu falo, meu amor, você tá como o Tom Cruise no Top Gun. Entendeu? Eu digo, e quem é da célula sabe disso. Antes eu dizia que ele era como o Brad Pitt, mas depois que disseram que já teve assim um nível maior, então ele está nesse nível maior. Todos os dias eu cheiro esse homem e eu digo para ele que eu peço para Deus para a gente viver muito, só para a gente continuar colhendo desse amor e de tudo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Por quê? Porque as feridas que foram causadas no meio do caminho não podem me atingir quando eu entendo a essência do amor de Deus. Não há nada que eu possa fazer para que eu mereça o amor e o perdão de Deus. Então, por que quando eu olho para o lado, por que quando eu olho para as pessoas que erraram comigo, eu quero que elas sejam massacradas? Se eu fui perdoada, por que eu não sei perdoar? Se eu posso errar, porque eu acho que o outro não pode errar sem ser punido? A mesma misericórdia que se derrama na minha vida e na tua vida pode ser derramada e vai ser derramada ao redor de todos que estão aqui. Quando você entender que se os teus inimigos se converterem, que se os teus inimigos forem abençoados, eles não vão te perseguir, eles vão ser o primeiro alvo da tua oração. Porque se eles não tiverem por que perseguir, gente, diminui a dor que você está sentindo, diminui essa tribulação. Então por que que na nossa essência humana a gente se coloca diante de Deus para pedir coisas ruins, para pedir coisas segundo a nossa carne? O melhor disso tudo foi porque eu entendi que Deus é justo, e ainda que eu pedisse coisas ruins, Ele não fazia.
Ele não fazia, porque o milagre sou eu. Eu precisava ser tratada, eu precisava crescer, eu precisava ser menos mimizenta, eu precisava entender que eu só não vivo sem Deus. Eu e você só não vivemos sem Deus. Ele nos ama, Ele é o amor. Não importa quantas rejeições você já enfrentou na sua vida, não importa quantos nãos você recebeu na sua vida, quando você volta para sua casa, Ele te diz: você é linda e preciosa, eu te amo, eu não abro mão de ti. E quando você vai lá para fora e se desvia, quando você fica indignada por Deus, como somos frágeis, que capacidade é essa de esquecer quantos milagres foram derramados sobre a nossa vida? Mas mesmo quando você está ali naquele seu momento de ingratidão a Deus, Ele continua de braços abertos e te dizendo: eu não desisto de ti. E é assim que vai ser todos os dias das nossas vidas. E a terceira verdade que eu quero dividir com vocês é: eu planto, mas o poder de crescimento está em Deus. Quando eu lanço a semente, eu perco o controle do que vai acontecer na situação. Então, todas as vezes que eu lançava uma palavra sobre o meu marido, eu perdia o controle. Como essas palavras eram ruins, eu colhia o que era ruim. Como essas palavras eram ruins, nós nos tornávamos cada vez mais diferentes, cada vez mais distantes. E isso acontece em várias áreas das nossas vidas. Como está escrito no versículo 27 do capítulo 4 de Marcos: noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Quantas de nós já tivemos a impressão de que Deus estava em silêncio? Quantas vezes eu já disse isso para Deus? Eu orava, mas não tinha resposta. Eu tinha a colheita de atitudes ruins, mas eu queria que Deus me falasse de uma forma audível. Eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria que Ele dissesse: você é linda, eu vou te dar o coração do seu marido, ele vai se rastejar, tipo, sei lá. Eu queria que Ele se levantasse para me dizer alguma coisa, mas enquanto eu não abria o meu coração para Ele me tratar, Ele permanecia em silêncio. Mas na verdade, esse silêncio é porque Ele estava gerando o meu milagre. Então, nesse tempo que você não sabe o que Deus está fazendo, Ele está gerando o seu milagre. A seleção das sementes faz toda a diferença no resultado da colheita dos seus sonhos. Se você planta a semente certa, se você dá amor, se você aprende a perdoar, se você começa a abrir mão do seu eu e da sua essência ruim, porque todos nós temos um lado mau, e é por isso que hoje eu subi aqui para dizer para vocês que eu já mandei meu marido me jogar até em bloquinho, porque eu não quero que você pense que eu sou diferente. Eu fui curada para que você seja curada. Eu fui transformada para que você também seja transformada. E eu vivi dias difíceis para que você saiba que, assim como eu já tive atitudes que eu sinto até vergonha, talvez você também já tenha tido. Mas há um momento em que Deus olha para a gente e fala: chega, vamos fazer do meu jeito. O meu jeito é diferente, mas o resultado é muito mais eficaz. E a partir do momento que eu falei: Deus, Ele não merece, mas eu vou fazer esse propósito pela vida dele, Deus. Ele não merece, mas eu vou fazer por ti. Eu estava fazendo por mim, porque eu que me libertei. Então eu comecei a todos os dias me ajoelhar. O meu marido dormia e eu enfiava a mão na cabeça dele. O meu marido dormia, eu ia para o lado dele assim, porque antes eu ainda orava só do meu lado da cama, mas eu ia lá para o lado dele, pegava assim no pezinho dele, entendeu? E tocava, e começava a olhar para o meu marido. Eu comecei a dizer: amor, quanto tempo, tipo, que a gente não se dá um beijo. E a gente voltou a se beijar. Eu comecei a dar primeiros passos, porque muitas vezes a gente ora, espiritualiza, se arruma toda, fica toda maquiada e fica esperando o cara vir, gente. Vai lá e mata a saudade, entendeu? Vai lá, faz teu nome, entendeu? É mais ou menos isso. Bora dar, né, o primeiro passo, bora partir para a batalha que Jesus está com a gente. Isso não é só para essa área das nossas vidas, não.
é para todas as áreas das nossas vidas. Só que o que acontece? Eu comecei a ser tratada e o amor que eu sentia por ele também começou a ser restaurado, porque eu não tinha entendido que não era só ele que tinha esfriado. Em meio às minhas mágoas, em meio às minhas orações para desprezá-lo, em meio a tudo inverso que eu pedi para Deus, o meu coração também esfriou. E na verdade o que eu queria era só, de repente, um capacho? Nem sei, era só que ele soubesse como é difícil, entendeu? Mas não foi assim que Deus permitiu que fosse. Então, quando chegou o mês de setembro, eu acho que era o ano de... A gente está em 2023, 2019. Eu fui para uma conferência de mulheres em São Paulo. E o nome dessa conferência era Mulheres no Espelho. E lá foi assim um momento incrível. Então, uma mulher se aproximou de mim e começou a orar. Nesse momento ela disse: você tem pedido duas coisas para Deus, e uma delas ele já vai fazer. Ele vai te dar o coração do teu marido. E ela começou a me falar de coisas que iam acontecer nas nossas vidas, determinando tempos. Ela começou a explicar sobre um tempo que ele vivia no trabalho, que ia encerrar ciclos. Então ela me dizia assim: você vai começar a contar tudo isso pela marcação de tempos. O chefe dele vai morrer. A partir desse momento, tudo vai ser transformado. Gente, o chefe dele era uma pessoa de Deus. É só porque era parecido o tempo que Deus fez. Quando eu cheguei aqui, eu disse para ele... Mulher tem boca grande, né? Então eu já disse para ele, tipo, você vai me amar, né? Aí falei para ele o que aconteceu e ele rejeitou. Ele falou: não, meu chefe está fazendo transplante de medula óssea, vai ficar bom e sei lá o que, sei lá o que. Então, glória a Deus, a pessoa disse isso, prepara o teu coração. Final de abril, não deu outra. O chefe dele faleceu. No mês seguinte, várias coisas vieram à tona no nosso casamento. Deus virou tudo de cabeça para baixo e nos entregou uma nova história, da forma que Ele planejou para nós. E eu gostaria de finalizar te dizendo que selecionar as sementes é muito mais importante do que viver pelo nosso próprio senso de justiça. Quando confiamos em Deus, sabemos que cada semente que lançamos está sendo gerada por Ele. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, está escrito: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Embora a semente germine em silêncio, se você selecionar as sementes e lançar boas sementes, Ele vai trabalhar ao meu favor e ao teu favor. E aí os versículos que nós lemos finalizam dizendo que o tempo da colheita vai chegar. Mas entenda que esse dia não tarda. Ele está marcado no calendário de Deus. E ele já está chegando na tua vida. Eu não sei que estação você está passando. Eu não sei se você plantou sementes boas e o tempo da tua colheita já está chegando. Eu não sei se você é como eu fui, que plantou tantas sementes ruins e um dia precisou acordar e começar tudo do zero na presença de Deus. Mas o que eu sei é que se você passar a olhar a sua vida, enxergar o que você enxergou quando fechou os olhos, a sua vida daqui a 5 anos, e projetar o que você precisa fazer agora para alcançar esse sonho, você vai poder lançar boas sementes. E em silêncio, o nosso Deus vai fazê-las brotar. E o dia da colheita é certo. Eu quero te encorajar com essa palavra, porque assim como o dia da minha colheita chegou, o seu dia vai chegar, porque nós servimos ao mesmo Deus e Ele é fiel e poderoso. Por isso, projete, sonhe, selecione e lance as suas sementes. Fiquem de pé. Eu quero orar pela sua vida e nesse momento eu quero só saber, todas as mulheres pegaram o papel do sorteio? Tem alguma mulher que não tem o papel?
Todas têm o papel. Então, tudo bem. Então, eu vou orar para nós finalizarmos esse momento. E depois nós vamos fazer o sorteio rapidamente. E eu gostaria que vocês ficassem aqui, porque eu já avisei para os meninos que a gente vai bagunçar um pouquinho a igreja, mas a gente tem a nossa foto tradicional aqui na frente. Então, a gente vai arredar aqui. Eu queria que todas vocês viessem. Algumas vão subir aqui. E a gente vai tirar uma foto. Eu queria dizer para vocês que, enquanto eu pensava nessa foto antes do culto, o meu coração se enchia de gratidão a Deus. Porque no dia 22 de janeiro do ano passado, há 1 ano e 3 dias exatamente, nós lançamos as nossas primeiras sementes. E tivemos o nosso primeiro encontro de mulheres. Tivemos aqui a nossa primeira conferência de mulheres. E após 1 ano de oração, após 1 ano de gestação para Deus, vocês são a nossa melhor colheita. Então eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida e dizer que cada uma de vocês foi orada, foi amada. Nós nos ajoelhamos por vocês, nós oramos por vocês, nós pedimos por vocês antes que vocês chegassem aqui. Mas nós não desejamos só encher esse lugar. Nós desejamos que vocês colham as mesmas bênçãos que nós temos colhido. E que vocês sejam transformados como nós temos sido transformados. Nós desejamos que esse ambiente seja um ambiente de cura para a sua vida. E que vocês passem também a lançar sementes para novas vidas que Deus vai trazer para a honra e glória do nome dele. Pai, nesse momento, eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem me ensinado a não viver por mim mesmo. Obrigada porque o Senhor tem me ensinado sobre seleção de sementes. E o Senhor tem trazido uma grande colheita. Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar. E nesse momento, Espírito Santo, começa a tocar corações. Começa a tocar mulheres, Senhor, que têm vivido pelo seu senso de justiça. Começa a tocar mulheres, Senhor, que estão com seu coração, Pai, estraçalhado. Mulheres que não têm mais força para prosseguir. Mulheres que não sabem, Senhor, como não devolver palavras ruins, Pai, com ofensas. Vem, Senhor, e começa a fazer um rebuliço nas nossas vidas, de maneira que possamos substituir, Pai, os nossos princípios pelos teus, a nossa vontade pela tua vontade, de maneira que possamos entender que o amor não é um sentimento. O amor, Pai, é uma entrega, e nós precisamos nos entregar, nós precisamos renunciar, e no final vamos viver as tuas bênçãos, Senhor, e os teus projetos para as nossas vidas. Eu profetizo cura, eu profetizo restauração, eu profetizo noites de sono, eu profetizo que novos sonhos começam a nascer no nosso meio, Senhor. E eu profetizo uma igreja curada, consolidada, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa e levanta cada mulher aqui presente, segundo a tua vontade. Nós te agradecemos, nós te engrandecemos e nós te glorificamos por todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.